O jantar em família deveria ser apenas um momento simples. Conhecer os sogros, conversar, sorrir. Mas, desde o instante em que ele entrou naquela casa, algo estava errado. Os olhares vieram primeiro, depois os sussurros. Por fim, a humilhação. "Você trabalha com o que mesmo?" perguntou o pai da noiva, analisando a roupa simples dele, como se estivesse avaliando um produto defeituoso. "Sou empreendedor", respondeu educado. O sogro riu de canto. Empreendedor. Hoje em dia todo mundo é. A mãe da noiva serviu o jantar sem sequer olhar para ele. "Minha filha sempre sonhou alto", disse em tom venenoso. "Esperávamos alguém mais estável, com dinheiro." A mesa ficou em silêncio. A noiva apertou a mão dele por baixo da mesa, constrangida. "Você mora onde?" insistiu o irmão dela. "De aluguel, imagino." Ele assentiu. "Sim." O riso veio alto agora. "Já começou errado", disse o sogro. "Casamento precisa de base financeira. Amor não paga conta, nem Pix." Ele sentiu o rosto queimar. Estava sendo humilhado dentro da casa da mulher que amava. Julgado por não aparentar ser rico. Medido por aparência. Descartado por não ostentar. O que ninguém naquela mesa imaginava é que aquele homem simples, calado e respeitoso era um milionário. E que aquele jantar não era um fracasso. Era um teste. Ele respirou fundo e continuou comendo, mesmo sem fome. Cada comentário atravessava como uma lâmina. Não porque doesse, mas porque revelava demais. "E plano de carreira?" perguntou o sogro, limpando a boca com o guardanapo. "Você tem algum?" "Estou construindo", respondeu ele, mantendo a calma. "Construindo", repetiu a mãe com um sorriso torto. "Minha filha merece alguém pronto, alguém rico." A noiva tentou intervir. "Mãe, por favor." "Estou só sendo realista", respondeu ela. "Casamento sem dinheiro vira sofrimento." Ele abaixou os olhos. Não por vergonha, por observação. Aquela humilhação dizia mais sobre eles do que sobre ele. O irmão da noiva resolveu provocar. "E se acontecer um imprevisto, vai pedir empréstimo?" Risadas contidas surgiram. Ele apenas sorriu de leve. Por dentro, lembrava do passado. Do tempo em que realmente precisou pedir empréstimo. Do tempo em que um Pix salvava o mês. Do tempo em que prometeu nunca mais medir pessoas por saldo bancário. Agora, ali estava ele, milionário, sendo tratado como incapaz. O teste estava funcionando. O pai da noiva se recostou na cadeira, cruzou os braços e decidiu ir direto ao ponto. "Vou ser sincero com você. Minha filha está acostumada com conforto, viagens, segurança." Ele fez uma pausa calculada. "Se você realmente a ama, vai precisar provar que consegue sustentá-la." A palavra provar caiu pesada. "Como assim?" perguntou ele com educação. "Simples", respondeu o sogro. "Quero ver se você consegue pagar o jantar de hoje. E mais, se consegue ajudar com um investimento da família." A noiva arregalou os olhos. "Pai, isso não é justo." "É realidade", rebateu ele. "Casamento é dinheiro." O irmão riu. "Se não tiver, pede empréstimo." A mesa explodiu em risadas baixas. Ele sentiu o peso da humilhação mais uma vez. Estava sendo testado, provocado, empurrado para o constrangimento máximo. Ele respirou fundo. "Quanto?" perguntou. O sogro arqueou a sobrancelha surpreso. 40.000. Silêncio total. "É o valor que precisamos para um negócio", completou. "Nada demais para quem quer fazer parte da família." A noiva apertou a mão dele, nervosa. "Amor, não faz isso." Ele sorriu tranquilo demais para alguém encurralado. "Tudo bem", disse, "mas vamos fazer do meu jeito." O sogro riu. "Desde que apareça o dinheiro." Ele pegou o celular. Não para fazer um Pix, ainda não. O teste estava prestes a virar contra quem o criou. Ele desbloqueou o celular com calma. Não havia pressa. Quem tem pressa costuma ser quem precisa provar algo. Ele não precisava. "Antes de qualquer coisa", disse ele olhando para o sogro, "quero entender uma coisa." O pai da noiva fez um gesto impaciente. "Entender o quê?" "Esse investimento de 40.000... "Não", continuou ele.
É para crescer o negócio ou para tapar um buraco? O silêncio veio pesado. A mãe da noiva desviou o olhar. O irmão pigarreou. Não vem ao caso, respondeu o sogro seco. Mas o que importa é se você tem dinheiro. Ele assentiu lentamente. Entendi. Guardou o celular por um instante e recostou-se na cadeira. Sabe por que eu aceitei vir hoje? Perguntou. Não foi para provar nada. A noiva o olhou, confusa. Então por quê? Porque eu precisava saber com quem você estava lidando. O irmão riu, debochado. E o veredito? Ele respondeu com tranquilidade cortante. Que vocês confundem valor com saldo. O sogro bateu a mão na mesa. Chega de filosofia, ou você faz o Pix, ou essa conversa acaba agora. Ele levantou-se devagar. Então acabou. A noiva se levantou também, desesperada. Não, espera! Ele olhou para ela com carinho. Calma, ainda não terminou. Pegou o celular novamente. Dessa vez, abriu um aplicativo que nenhum deles reconhecia. Vocês pediram um teste. Agora vão receber. Ele virou a tela do celular apenas o suficiente para o sogro enxergar. Gráficos, números, valores altos demais para serem ignorados. Isso é o quê? Perguntou o sogro, tentando manter a pose. Um resumo do que eu construí, respondeu ele. Sem herança, sem favores, sem precisar humilhar ninguém. O irmão da noiva se inclinou para a frente. Isso pode ser falso. Ele sorriu de leve. Claro que pode. Assim como vocês acharam que eu era incapaz por não parecer rico. A mãe da noiva finalmente falou com a voz mais baixa. Se isso for verdade... Ele interrompeu. Mas ainda não importa. A noiva olhava para ele confusa, dividida entre orgulho e medo. Eu sou milionário, disse calmamente. Mas hoje eu não vim aqui como milionário. O silêncio caiu pesado. Vim como homem. O sogro riu nervoso. Se é mesmo rico, então fazer um Pix de 40 mil não é nada. Ele assentiu. Concordo. Pegou o celular. Digitou. Confirmou. O som da notificação ecoou na sala. Pix recebido. Os olhos do sogro brilharam, mas durou pouco. Esse foi o último. O sogro segurava o celular com força, encarando a confirmação do Pix como quem vê um milagre. O sorriso tentou escapar, mas morreu no meio do caminho quando ele ouviu a frase completa. O último? Perguntou confuso. Sim, respondeu ele firme. O último centavo que vocês recebem de mim. A mãe da noiva arregalou os olhos. Como assim? Ele respirou fundo. Vocês não pediram ajuda. Vocês me humilharam. Transformaram amor em negociação. Respeito em saldo. O irmão tentou reagir. Você está exagerando. Não, ele cortou. Estou sendo exato. Virou-se para a noiva. Eu te amo. Mas eu precisava ver se sua família me respeitaria sem saber que eu era rico. Ela chorava em silêncio. E agora você viu, disse ela, com a voz trêmula. Ele assentiu. Vi. O sogro levantou-se, nervoso. Você não pode simplesmente jogar isso na nossa cara, respondeu ele, porque foi exatamente o que vocês fizeram comigo. A humilhação havia mudado de... O clima na sala estava pesado. O jantar esfriara. As palavras ditas já não podiam ser... O sogro caminhava de um lado, tentando recuperar. A mãe permanecia finalmente sem argumento. O irmão encarava. A noiva se aproximou dele, esmarejado. Você não precisava ter feito isso. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Eu precisava. Não para provar que tenho dinheiro, mas para entender o tipo de família que eu estava prestes a abraçar. Ela respirou fundo. Eles erraram. Eu sei. Erraram quando escolheram humilhar em vez de conhecer. Erraram quando acharam que amor se mede por Pix. O sogro interrompeu. Então é isso? Vai embora depois de tudo? Ele olhou diretamente para ele. Depois de tudo, eu vou escolher. Virou-se novamente para a noiva. Eu posso ser milionário, posso ser rico, mas não negocio dignidade. Ela fechou os olhos por um instante. Sabia que aquele momento definiria tudo. A noiva abriu os olhos devagar. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Eu escolho você. O silêncio foi absoluto. O sogro pareceu não acreditar no que ouviu. Você está cometendo um erro.
disse ele. Ele está nos humilhando. Ela respirou fundo. Não, ele só mostrou quem nós fomos. Ele sentiu um nó na garganta. Não era vitória. Era alívio misturado com dor. Dor por perceber que o amor verdadeiro, às vezes, exige cortes profundos. Eu não queria isso, disse ele, olhando para todos. Queria ser aceito como homem, não como conta bancária. A mãe da noiva finalmente falou com a voz baixa. Nós fomos duros, foram injustos, ele corrigiu. E a injustiça sempre cobra. Ele pegou o casaco pronto para sair. O dinheiro que transferi fica. Não quero de volta. Mas a partir de hoje não haverá mais testes, pedidos ou empréstimos. A noiva segurou seu braço. Vamos juntos. Ele assentiu. A porta se fechou atrás deles, deixando para trás uma casa cheia e uma consciência vazia. O carro seguia pela rua quase vazia. Dentro, o silêncio era pesado, mas diferente. Não era constrangimento, era digestão emocional. A noiva olhava pela janela, enquanto ele mantinha os olhos na estrada. Desculpa, ela disse, quebrando o silêncio. Eu nunca imaginei que eles fossem assim. Ele respirou fundo. Muitas pessoas só mostram quem são quando acreditam estar no controle. Ela assentiu com lágrimas escorrendo. Eles sempre falaram de dinheiro como se fosse caráter. E é aí que começa o erro, respondeu ele. Eu já precisei pedir empréstimo, já contei moedas, já vivi esperando o Pix cair. Ele fez uma pausa. Ser milionário não me salvou da humilhação de hoje, mas me deu a chance de não aceitar continuar nela. Ela segurou a mão dele. Eu não quero viver cercada por isso. Ele sorriu de leve. Então estamos no mesmo caminho. Enquanto isso, na casa que haviam deixado, ninguém falava. O sogro encarava a mesa vazia. O celular ainda mostrava o comprovante do Pix. Muito dinheiro, pouco orgulho. A humilhação agora era interna. Na casa da família, o clima era sufocante. O pai da noiva permanecia sentado à mesa, encarando o celular como se aquele Pix pudesse explicar tudo. 40 mil reais. Um valor que minutos antes parecia pouco. Agora pesava como uma condenação. Ele nos expôs, murmurou o irmão, tentando quebrar o silêncio. A mãe respondeu em voz baixa. Não, nós nos expusemos. O sogro apertou os punhos. Ele é milionário e fez isso para nos testar. Não, ela corrigiu. Ele fez isso porque foi humilhado. A palavra ecoou na sala. Humilhado pela aparência, pela suposição de que não tinha dinheiro, pela arrogância disfarçada de preocupação. Do outro lado da cidade, o casal chegava ao apartamento simples onde ele morava. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação, apenas paz. Você não se arrepende? Ela perguntou. Ele pensou por alguns segundos. Não. O que me faria arrepender seria viver cercado de gente que só respeita saldo. Ela sorriu aliviada. O sogro, naquela mesma noite, tentou ligar. Depois, mandou mensagens. Longas, cheias de justificativas. Nenhuma pedia desculpa de verdade. Todas falavam de dinheiro. Ele não respondeu. Os dias passaram. A casa dos pais da noiva permaneceu em silêncio. Não o silêncio confortável, mas aquele que acusa. Cada canto lembrava o jantar, as risadas, a humilhação disfarçada de preocupação financeira. O sogro tentou de tudo. Conversou com amigos, buscou conselhos, tentou racionalizar. Eu só queria o melhor para minha filha, repetia. Mas no fundo, sabia a verdade. Ele não queria o melhor para a filha. Queria controle, status, segurança garantida por dinheiro, mesmo que isso significasse pisar em alguém. Certa noite, a mãe da noiva disse em voz baixa: nós perdemos mais do que um genro rico. Perdemos respeito. Do outro lado, o casal seguia firme, simples, verdadeiro. Ele continuava trabalhando, investindo, criando, continuava sendo milionário, mas agora mais leve, sem precisar provar nada a ninguém. A noiva o observava em silêncio e entendia finalmente o que havia aprendido naquele teste cruel. Amor não se mede por Pix. Casamento não se constrói com empréstimo.
E família não se escolhe por saldo bancário. A humilhação tinha ensinado. Mas nem todos estavam prontos para aprender. Algumas semanas depois, o casal oficializou o noivado. Sem festa luxuosa, sem ostentação, sem plateia. Apenas pessoas que estavam ali por amor, não por interesse. O sogro não foi convidado, nem a mãe, nem o irmão. Não por vingança, mas por limites. Ele aprendeu cedo demais e do jeito mais duro que dinheiro não compra caráter e que ser rico não significa ser digno. Aprendeu que a maior humilhação não é parecer pobre, é perder alguém por orgulho. O milionário, por sua vez, seguiu a vida fiel a um princípio simples: nunca permitir que o amor precise provar saldo. E se existe uma moral definitiva nessa história, ela é clara. Quem mede pessoas pelo dinheiro perde o direito de fazer parte da vida delas. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui, toda humilhação vira lição.